Eu chegava na igreja, me ajoelhava para orar, cronometrava 2 minutos para as pessoas acharem que eu era espiritual, depois levantava com a cara de piedoso. Aleluia, não orava nada. Eu chamava as pessoas para a igreja, mas nunca levei ninguém para Jesus. E essa realidade é tão forte, mas tão forte, que a maioria das pessoas que não vai chamar ou convidar alguém, fala assim: ei cara, volta para a igreja. Ei, sabe o que está faltando na tua vida? É tu voltar para a igreja. Porque as pessoas, elas estão enraizadas num entendimento equivocado a respeito de Jesus. Porque não é a igreja que nos salva, é Jesus que nos salva. E eu estou falando isso porque olha bem para a pessoa que está do teu lado aí. Dá uma encarada nessa pessoa. Essa pessoa erra. Mas mesmo assim, Jesus colocou essa pessoa do seu lado para te ensinar a respeito de um evangelho verdadeiro. Ninguém melhor do que a esposa e o marido para a gente aprender a perdoar 7 vezes por dia, sim ou não? Minha mulher, ela vai para o céu com roupa e tudo. Essa mulher é crente, entendeu? Porque ela me perdoa demais, mas eu também perdoo ela muito. Você sabe que o evangelho verdadeiro e o Jesus verdadeiro mudou o meu olhar para tudo, principalmente para minha mulher. Porque quando eu entendi que Deus me trouxe para Ele, eu descobri que Deus não estava me trazendo para ser parte de uma igreja. Às vezes eu ouço a pessoa falar assim: quando eu cheguei na nova aliança, minha vida foi transformada. Não, sua vida não foi transformada porque você veio para a nova aliança. Sua vida foi transformada porque provavelmente aqui você conheceu um Jesus de verdade. E eu não estou dizendo que não existe em outro lugar. Talvez lá naquele lugar você não teve a experiência que você está tendo hoje. Porque a nova aliança não é a única igreja santa. Está cheio de igreja santa. Mas talvez onde você estava lá no passado, você se machucou, você passou por alguém que infelizmente não teve sabedoria e te feriu. Ou talvez, assim como aqui na Nova Aliança está cheio de crente falso, mas está cheio, está lotado, a maioria aqui é falso. Pastor, a maioria. Mais de 60%. Diga assim: não sou eu, fala. Aí, viu como é mais fácil assim? Não é você, é só 60%, não é você. Aleluia. Dá um glória a Deus bem forte aí. Eita! Nem eu. Eu faço parte dos 40. Mas eu posso afirmar que eu faço parte dos 40 porque eu amo o meu Jesus, porque Ele é a verdade. E a minha vida não é uma mentira. O meu casamento não é uma falsidade. A minha fé é forte. Eu prego o que eu vivo. E tenho autoridade para estar aqui em cima. Mas deixa eu falar uma coisa para você que já se feriu no passado por qualquer pastor. Você quer começar a ser um crente de verdade? Perdoe-o. Porque o seu perdão pode ajudar ele a ser sarado. Porque igreja não é Flamengo e Vasco. Igreja é o reino de Deus estabelecido na terra. Independente se somos Nova Aliança, se somos Batista, se somos Assembleia de Deus, se somos Cristã Evangélica, se somos Fonte Church, se somos Farol, se somos, não sei, vai falando aí, Cidade Viva, tem Bola de Neve Church, eu acho máximo Church, gente, é a igreja, é porque o povo quer americanizar, mas a gente é do céu mesmo. Tem igreja em hebraico, alguém sabe como é que é? Não sei não. Você consegue perceber
o cuidado de Deus dizendo assim: você vai ser minha propriedade. Você consegue perceber? Olha que cuidado extraordinário. Ele está dizendo assim: eu te trouxe para mim, você é minha propriedade. Gente, fala assim: eu sou propriedade de Deus. Gente, como é maravilhoso pertencer a Deus. Eu sou propriedade de Deus. Deus é meu dono. Eu sou dele. Sabe, falar isso, só repetir isso aqui para você já me motiva, já me alegra, já me dá mais vontade de continuar. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando tudo isso porque você precisa entender de uma vez por todas que você precisa ser um crente que toma resolução todo dia. Todo dia você precisa olhar para a sua vida, fazer uma análise e ver assim, ver se há em mim algum caminho mau e livra-me. Sabe, que não haja nenhum caminho falso, nenhuma decisão falsa, nenhuma decisão que não é verdadeira, que não é real, que foge da realidade de Deus. Porque quantos aqui são propriedade de Deus? Diga amém. Se você é propriedade de Deus, então você precisa caminhar segundo a vontade daquele que é seu dono. Você precisa caminhar segundo a vontade daquele que você afirma, dizer: eu sou de Jesus, eu pertenço a Deus. E se você pertence a Deus, você não pode praticar um evangelho falso. Alguém que na igreja canta: traga-me para mais perto, mas na vida você não vê Deus perto. Só tem você, só sua vontade primeiro, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu aprendi isso com a minha família, porque minha família, eu vim de uma realidade bem egoísta. Tipo assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, você que se exploda para lá. Eu fui criado nessa realidade e conheci um Jesus que me ensinou a repartir com o próximo. Eu vim de uma realidade de arrogância, soberba, muito dinheiro, e aprendi a viver com pouco. Porque você não precisa de dinheiro, você precisa de Deus. O apóstolo Paulo fala assim: eu aprendi, ele está dizendo assim que na vida dele, Everton, ele aprendeu a viver na abundância e na escassez. Ele disse assim: em tudo eu tenho experimentado, em tudo eu tenho vivido. Ele consegue desfrutar de Deus em qualquer situação da vida dele. Porque o segredo é porque ele diz assim, sabe por quê? Você quer saber por quê? Porque ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar um dia sem comer, eu não vou morrer. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo um dia sem comer. Ele falou assim: vou jejuar, não tem nada para comer, eu vou jejuar aqui. Já que eu não tenho uma comida física, eu vou buscar uma comida espiritual, mas eu vou ficar alimentado aqui. Você conhece alguém que passa dificuldade? Conhece? A Bíblia diz que nem um justo mendigará o pão. Mas você vê gente mendigando o pão, sim ou não? Porque não é justo, porque é um crente falso. Isso não é para você ficar envergonhado, chateadão. Isso é para você falar assim: caramba, eu preciso sair dessa realidade. Eu preciso me desconectar de uma realidade que não condiz com a vida de Deus. Se eu estou aqui afirmando que pertence a Deus, se eu sou de Jesus, por que, Senhor, que as coisas não condizem com o que tua Bíblia diz? Por que 1.000 não cai à minha direita e 10.000 à minha esquerda? Por que não cai? Por que eu sou atingido na primeira caminhada? Certamente você não ouviu com atenção a voz do Senhor teu Deus e guardou os estatutos, os mandamentos, os princípios. Não, certamente não fez. Porque a gente acha que está muito bom vir para um culto. A gente acha que só sentar aqui, trazer uma oferta, dizimar, sei lá, o que você acha que, qual é o seu conceito de cristianismo, é suficiente. Deixa eu te falar, tudo isso que você faz é a base. Eu já vi gente falando assim: pastor,
me parabeniza aqui, porque agora eu estou dizimando. Eu falei assim, não faz mais do que tua obrigação. Vou te parabenizar por isso. Te parabenizar quando tu estiver ganhando a tua família todinha com o teu testemunho. Porque em Atos, a palavra de Deus diz assim: e recebereis o Espírito Santo, e vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Aí a gente vem para a igreja, acha que ser crente é eis que te digo. Isso não é ser crente. Está cheio de profeta profetizando de Deus e vai tudo se lascar no final. Desculpa pelo se lascar, saiu sem querer. A verdade é assim, ela sai da minha boca, eu não sei o que é isso. É porque não tem outra palavra. Vai se dar mal, você prefere assim? É menos agressivo? Ok, se você quer menos agressivo, eu vou menos agressivo. Você vai se ferrar. Porque não tem outra opção. Não tem outra saída. Não tem, só tem um caminho. Não existe não é um caminho, é o caminho. O caminho. Não é uma verdade, não, porque a minha verdade, essa é a minha, não existe. Olha para cá, Deus não está nem com sua verdade, Ele só está se preocupando com a verdade dEle. Porque só a verdade dEle salva e liberta, só a verdade dEle. Ele diz, conheça a verdade vai fazer o que com você? Vai fazer o que? A palavra de Deus está dizendo isso. E conhecereis a verdade, e a verdade... Quem te liberta? Não, conhecer. Conhecer a verdade. Porque a maioria das pessoas sabem que Jesus salva, mas nunca viveram salvação de verdade. A maioria das pessoas sabem que Jesus liberta, mas não conseguem entender por que são presas a pecados. Por que não conseguem se desligar? Porque não basta saber, precisa viver. E eu estou falando isso porque Jesus está voltando. Não dá mais tempo. Sabe, já não dá mais tempo de você negociar, de você desfrutar. Você quer ouvir verdades? Eu estou aqui para dizer verdades. Jesus olha para os discípulos e diz assim: eu não vim trazer paz. Talvez você ache que Jesus veio trazer paz. Jesus não veio trazer paz. Ele disse que veio trazer o quê? Foi você que disse. Ele veio trazer o quê? Mais alto. Mais alto. Como, pastor? Colocando pai contra filho e filho contra pai. Pastor, mas como assim? Como é que Jesus vai fazer isso? Porque você vai querer tanto Deus, que seu pai vai falar assim: fica hoje em casa, faz tempo que você só vive na igreja, eu quero ter um tempo com você. Aí você vai dizer: não, pai, eu vou buscar meu Senhor. Aí o pai vai ficar chateado. Porque quando a gente se entrega totalmente para Deus, quando a gente se lança para Deus, a gente entrega tudo. Eu lembro como se fosse hoje. Meu pai se irritava comigo, porque eu tive um encontro com Deus, eu fechava. Ele montou uma lojinha para mim lá em Imperatriz. Aí o meu irmão ficava trabalhando até sábado à noite. Dava meio-dia, eu fechava. Ele: acabou seu serviço? Ele: não, eu vou fazer segunda-feira. Rapaz, faz para tu ganhar logo dinheiro para vir mais serviço. Não, pai, eu não posso porque eu tenho um compromisso, eu preciso visitar uma pessoa. Aí ele falou assim: eu não entendo isso, tu não é nem pastor, deixa para fazer isso no dia que tu virar um pastor. Eu falei: pai, não se trata de ser pastor, se trata de ser filho. Se trata de uma responsabilidade que não foi a igreja que me deu, é uma responsabilidade que Jesus me deu de amar meu próximo. Porque essa responsabilidade não é a igreja que te dá, é Jesus. Ame o seu próximo. Jesus, na sua sabedoria,
Ele deu um novo mandamento, porque antes ele dizia assim: ame o teu próximo como a ti. Aí ele falou: não, como a ti mesmo está fraco, vamos mudar. Ame ao teu próximo como eu te amei. Aí ele muda o mandamento, porque ele percebe que o padrão de como a ti mesmo estava dando errado. Você já viu pessoas falando assim: ei, se ame mais? Quem já ouviu essa expressão? Se ame mais. Eu estou aqui para dizer: não se ame mais. Ame mais Jesus. Porque a única forma de você ser cheio de amor é amando Jesus. Olha para cá. Você não precisa se dar valor. Você precisa valorizar Jesus. Jesus já te dá valor. Você é precioso. Você de fato é mais puro do que ouro de Ofir. Mas essa percepção não é para você. Essa percepção é para Cristo em relação a você. Não é para eu me valorizar. Porque quando eu conheço o Evangelho, antes de conhecer eu começo a me achar. O apóstolo Paulo falava assim: eu, Paulo, embaixador, fazia um cabeçalho antes de escrever. Lá no final da caminhada dele, ele dizia assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você vê como vai mudando? Quando você vai conhecendo Deus, você vai descobrindo que você não vale absolutamente nada. Eu já falei várias vezes, a gente vive num engano tão grande que até 2 nomes que você deveria abrir a boca e falar para reconhecer sua realidade, você não fala, você virou palavrão. Mi e di. Conhece? Sabe o que é mi? A maioria das pessoas aqui acha que é palavrão. Miséria não é palavrão. Miséria é condição. A menina olhou para mim: o pastor falou miséria. A Bíblia, minha filha, está cheia. Ó, na Bíblia está dizendo miséria, se eu não me engano, é 179 vezes. Depois eu vou. Então a Bíblia está pecando. Desgraça é a ausência da graça. E pastor, fala aí. Pastor, o que foi? A mulher ali falou eu via muita gente falando assim: pastor, rapaz, pastor, o senhor não sabe. Ó, eu fui visitar a casa do irmão lá e o marido só chamou ela de mi, tu é uma mi. A gente quer esconder condição. Miséria e desgraça é condição, não é palavrão. O diabo falou assim: ei, é palavrão, não fala não, porque quanto menos você falar, menos você vai reconhecer que é um. Quanto menos você fala, menos você reconhece a sua realidade, de onde você precisa sair. A maioria das pessoas aqui precisam sair de uma vida miserável. A maioria das pessoas precisam sair da desgraça. Mas o diabo está fazendo o papel dele, que é te destruir. Está na hora de você fazer o teu papel, que é adorar a Deus de verdade. Hoje eu ministrando, eu falei assim: quantas vezes você já resistiu ao diabo de verdade? Quem conhece o texto? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quem conhece? Diga assim, amém. Não está escrito na Bíblia isso. Está escrito assim, ó: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só que o diabo quer que você esqueça o sujeitai-vos e se concentre só no resistir, porque ele sabe que se tu tentar resistir sem te sujeitar, tu vai cair. Tu não aguenta sem Deus? Agora tu entra na sombra do onipotente, o diabo vai fugir. Você sabe, a única forma de resistir é se sujeitando a Deus.
Mas sujeitar a Deus requer de você muitas decisões. Tem muita coisa que você precisa renunciar. Olha, o evangelho é simples. Quem complica somos nós. Tá bom? Quem quer vir após Jesus aqui, levanta a mão. Negue-se a si mesmo. Simples. Pastor, o que é negar a si mesmo? Sua vontade, essa é a sua vontadezinha. Simples. Pastor, se eu não... então eu vou ser uma pessoa sem vontade? Sim. Pastor, me explica isso. Vou lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não entre na forma deste mundo, mas transforme a sua mente pela renovação dela, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa viver a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que é Ele que sabe que pensamentos que tem a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Ele está dizendo isso porque ele afirma que a sua vontade não presta. E eu vou falar uma coisa para você aqui, para você entender. Eu falei hoje, eu quero repetir. Isso aqui que eu vou falar é fruto de muita meditação em Deus, de ouvir Deus e perguntar muito para Deus o que é a fruta do conhecimento do bem e do mal. Que fruta é essa? Depois de muito tempo, de buscar muito Deus falou para mim: a fruta é pensar por si. Eu vou parafrasear para você entender. Deus fala assim, ó: você pode pensar, você pode se alimentar de tudo que está aqui. E aí Ele coloca a árvore da vida. Mas no dia que você pensar por si, você vai pecar e você vai morrer. No dia que você se alimentar do seu próprio entendimento, você vai cair e vai morrer. Então o homem começa a pensar por si mesmo. De repente Deus chega, ele se esconde, porque ele pensou, Everton, por ele mesmo. Agora, pensando por ele mesmo, ele reconheceu que estava nu. Ele percebeu nudez. E ele falou assim: Adão, onde você está? Eu me escondi porque estava nu e fiquei com vergonha. Ele disse: quem disse para você que você estava nu? Porque a Eva foi na cabeça da serpente e Adão foi na cabeça de Eva. E Adão deixou de ir na cabeça de Deus. E ele falou assim: porque você pensou por si mesmo. E ele falou assim: Senhor, a mulher que tu me deu fez eu pensar por mim mesmo. E ele chega para a mulher e fala assim: mulher, porque você pensou por si mesmo. Senhor, a cobra que estava no jardim me fez pensar por si mesmo. E ele chega para a cobra e fala assim: agora você vai rastejar, porque você fez a Eva pensar por si mesmo, e você será inimigo dela e ela seu inimigo. Eva, porque você pensou por si mesmo, você vai sentir dor de parto agora. Agora não tem mais eu para tirar a dor. Agora você vai sentir dor. E deixa eu falar, você vai ser carente, você vai sentir ciúme do seu marido. Você vai desejar o seu marido, você vai ter carência, você vai ser ciumenta agora, porque você vai pensar por si mesmo. Você vai ser insegura. O seu desejo será para ele. Mulher é ciumenta ou não é? Se tem homem ciumento, tu imagina. Mulher desconfiada. Quem te faz mais... Quem é casado aqui, levanta a mão. Quem te faz mais raiva na vida é ela. Essa é a maldição mulher. Quem te faz mais raiva na vida é nós. Aí ele chega e fala assim: quanto a ti, Adão, homem, cabeça, responsável, agora tu vai sair de um ambiente
de deleite, onde eu dava tudo para você, e agora você vai ter que trabalhar. Você vai suar. Porque agora, isso não é uma maldição que ele está lançando, é uma consequência do pecado. Ele falou assim: agora você vai trabalhar, porque você vai ter que sustentar, porque sua mulher vai exigir. Está faltando isso dentro de casa, está faltando isso dentro de casa. Fala, Deus. Está entendendo? Sabe por quê? Porque Adão tinha tudo para viver o verdadeiro evangelho. Tinha tudo para viver a realidade com Deus, mas ele decidiu pensar por ele mesmo. Mas aí Jesus vem para mudar a realidade. O primeiro Adão começa a sua vida nu e termina a sua vida vestido. O segundo Adão começa a sua vida vestido e termina a sua vida nu. Ele volta para o Éden na cruz do Calvário. Ele voltou para o Éden. Ele não tinha roupinha, não tinha tanguinha, era nu. Ele foi humilhado, mas ele não se sentiu humilhado. Ele foi como um cordeiro mudo, porque ele precisava fazer você retornar para o Éden, retornar para uma intimidade. O homem começa nu, não tinha nem revelação que estava nu, termina a sua vida vestido. Ele começa vestido e termina a sua vida nu, para dizer assim: esse é o lugar onde todo filho de Deus precisa voltar para o Éden, voltar para um relacionamento vivo. Jesus está te chamando para um relacionamento vivo. Quantos creem nisso? Nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para falar de um evangelho onde eu falo de Deus, mas minha mulher nem acreditou. Olha assim, é um falso falando, porque ele fala de Deus, mas dentro de casa ele dá um mau exemplo. Misericórdia. Misericórdia de nós. Será se você não entende que se você não tomar uma decisão hoje, Jesus está voltando e você vai rodar, papai? Você prega o evangelho, mas não prega o evangelho em si mesmo. Crentes que pregam a paz, mas vivem um inferno dentro de casa. Imagina um crente que prega perdão, mas não consegue perdoar uma pessoa. Estão produzindo, estão falsificando Jesus, dando um Jesus pirata, dando um Jesus fake para a galera. Não, vamos sair disso. Pastor, como é que eu posso reconhecer? Eu vou falar 2 pontos aqui para finalizar, rapidinho. Esses 2 pontos, são eles que te levam a adorar Jesus que você criou na sua cabeça. Eu sou da igreja. Olha para cá. Para de ser da nova aliança e começa a ser de Jesus. Para de ser da Batista e começa a ser de Jesus. Para de ser da Assembleia e começa a ser de Jesus. Vamos ser de Jesus. Você está aqui, talvez você é de outra congregação que você veio nos visitar. Não importa onde você está, importa o Deus que você serve. Seja Jesus. Sua igreja está precisando de um crente de verdade. A nova aliança está precisando de crente de verdade. Parou por quê? É como se fosse um combustível que
Porque eu sou profeta e o tangedor vai tangendo. Imagina só. Como as pessoas te veem? Você já fez essa pergunta alguma vez? Gente, eu faço essa pergunta constantemente. Como é que o povo me vê? Será se quando uma pessoa olha para mim, vê Deus? Sabe, eu tenho essa preocupação, porque eu não quero que a pessoa veja o Diogo. Eu quero que a pessoa olhe para mim e veja Deus. Eu quero ser uma influência. Eu quero ser luz. A palavra de Deus diz assim: vós sois luz do mundo. Se a sua luz for trevas, que grandes trevas você será. Ele está dizendo assim: você é influência no mundo. Se você for uma má influência, que má influência você vai ser. Então você é uma influência de Jesus, ou você é uma influência de você mesmo? Você aproxima as pessoas de Cristo, ou você afasta as pessoas de Cristo? Quem está do seu lado, quem sai com você, quem estuda com você, está te aproximando de Cristo ou está te afastando? Se te aproxima, junta, se não, espalha. Recuse-se a andar com pessoas que vão te distanciar de Jesus. Elas não são seus amigos, elas são amantes de si mesmo. Elas não estão nem aí para o seu futuro, elas já estão condenadas. Mas nós somos propriedade nós somos sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não dá mais para ser da igreja, está na hora de ser de Jesus. Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo de tomar a decisão, de não perder mais tempo, de se entregar totalmente, de se render a Cristo, de falar assim: eu desisto, Senhor, de lutar com minhas próprias forças. Você é crente? Crente em quem? Como? Como é que está sendo esse cristianismo seu? É um subcristianismo. Você é evangélico? Segundo quem? Segundo a Nova Aliança? Segundo a Assembleia? Segundo a Batista ou segundo Jesus? Nós fomos chamados para Jesus. Nós fomos chamados para Cristo. Não tem Apolo, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem Calvino, não tem Armínio, não tem John Wesley, não tem MacArthur, não tem Lutero. Só tem Jesus. É Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você só precisa. Quem tem Bíblia aí? Quem está com uma Bíblia física? Levanta aqui, meu filho. Se ela estiver parada, ela não serve nada. Mas se você abrir ela e começar a ler, meu filho, segura aqui. Pede para os seus irmãos do lado tocar em Deus aí. Toca em Deus aí, vai. Toca fisicamente Deus. Essa é a forma de você ter contato físico com Deus. Essa é a forma. No princípio, eu aprendi isso com Joelson. No princípio, Deus era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. A palavra é o próprio Deus. Toca em Deus aí, toca em Deus. Toca em Deus. Agora quer ouvir Ele? Ouve Deus falando, no terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai.
Deus falou. Levanta, pede para eles tocarem em Deus aí, por favor. E essa é a nossa forma de se conectar fisicamente com Deus. Esse é o nosso contato direto com o Pai. Direto. Toca aí, meu filho, toca em Deus. Isso, toca em Deus. Eita. Quando você abre, você está dizendo assim: o véu se rasgou. Eu tenho acesso a Ti agora, Pai. E Ele começa a falar. Você se relaciona com a palavra Logos, e a palavra Rema se relaciona com você. A palavra, você se relaciona com a palavra escrita, se você não sabe o que é Logos. E a palavra revelada se manifesta para você. É Deus, Logos e Rema. Jesus está dizendo: se você é por mim, se você é crente de verdade, então você precisa ter de verdade uma comunhão comigo. Tem gente que só abre a Bíblia quando chega na igreja. Tem gente que não medita nela. Aí você não entende, porque mente vazia também é uma produção, mas é uma produção do inferno, porque é a oficina de Satanás. E essa vazia, não, pastor, mas minha mente é cheia, porque eu estou ocupado de coisa. Mente vazia de Deus é a oficina do diabo. O que é a oficina do diabo? É você colocar a sua vontade em primeiro lugar, já é uma oficina do diabo. Olha para cá. Para você criar um Jesus falsificado, você não precisa sair daqui para uma boate. Você não precisa ir para PH para ser do diabo. Você só precisa não ser de Deus. Você não precisa ser um doido. Você não precisa cheirar uma carreira de pó. Não. Você não precisa tomar uma cerveja, tomar um álcool, fumar um cigarro. Não, você não precisa ficar doido. Você só precisa ficar distante dele. Isso já é suficiente para o diabo. Suficiente. Jesus não te salvou para te curar apenas. Olha para cá. A cura, a libertação. Meninas que fizeram encontro, cura e libertação é a coisa mais insignificante para Deus. O que é significante é se a partir de agora você encontrou seu destino. Se você encontrou seu destino, se Jesus é o seu destino final. Jesus é o meu destino final. Quando Jesus vier, eu vou ouvir o som da trombeta me chamando. Eu vou ouvir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor até o fim, até a vinda, até a volta do nosso Senhor Jesus. Segundo ponto. Essa parte aqui é uma das piores. Conheço a palavra. Já vi gente dizer assim, ele bate assim. Eu não sei porquê. Toda pessoa que diz que conhece a palavra, ele faz assim, ó. Conheço a palavra. Um dia eu percebendo, conversar com as pessoas, não, pastor, eu conheço a palavra. Todo mundo que falava fazia assim, pá. Aí eu, Jesus, por que toda pessoa que diz conheço a palavra, ele bate assim? Mas a vida dele é uma esculhambação. Ele falou assim, porque ele conhece a palavra dele, ele não conhece a minha. Ele tem a Bíblia dele, não a minha. Ele faz a Bíblia assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai lá e compra fiado e não paga. Ele diz assim: vinde a mim como estais. Jesus te ama do jeito que você é, você não precisa mudar nada. Mentira do diabo.
Jesus te aceita do jeito que você está, porque só Ele pode te mudar. Mas isso não significa que Ele quer que você esteja da forma que você está. Jesus disse de uma forma muito simples, para aqueles que não reconhecem que precisam disso. Quem aqui precisa de cura de Deus? Pois é, Jesus só veio para quem levantou a mão. Ele disse assim: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Eu preciso dele todo dia. Senhor, me cura, me sara, me liberta. Todo dia eu preciso dele. Jesus veio só para quem reconhece que é doente. Porque ele disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E agora, você vai fazer o que com essa verdade? Você vai dizer que é são? Ou você vai reconhecer que você passou por encontro, mas você sabe que tem coisa ainda que precisa ser sarada aí dentro? Quem aqui sabe? Até hoje eu preciso me sarar de coisas. Eu dependo do meu pai. Senhor, me sara nisso. Senhor, melhora isso. Agora eu estou pedindo para ele me sarar da diabetes. Mas enquanto eu estiver aqui, eu preciso reconhecer que eu sou carente dele. Eu conheço a palavra. Gente, você não tem ideia de quantas vezes eu já li a Bíblia e eu não conheço. Quem é que já leu a Bíblia uma vez? Você não conhece nada. Conhece. Quem é que já leu a Bíblia 30 vezes? Eu já li mais de 30. Não conheço ainda. Não conheço, estou lutando para conhecer meu pai. Estou lutando para conhecer meu pai. E eu vejo gente que nunca leu a Bíblia batendo no pé dizendo: eu conheço a palavra. Conhece nada, você conhece versículo decorado. Só isso. Jesus não te chamou para decorar versículo. Deixa eu contar um pouquinho a respeito do meu Senhor para você conhecer um pouco a história de Jesus. Jesus veio na terra e como criança ele tem que passar para o crivo da religiosidade, certo? Então como é que funcionava em Israel naquela época? Você tinha que entrar numa escola, uma escola chamada Talmud, onde você tinha que se preparar, e a sua primeira missão era decorar a Torá. Você tinha que decorar a Torá. Quem aqui não sabe o que é Torá, levanta a mão. Pentateuco, você sabe? Não sabe? Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tinha que decorar esses 5 livros todinho, memorizar na cabeça. Entendeu? Porque um religioso bom tinha que ter, ele pegou aquele texto do salmista: guardei a minha palavra no meu coração, mente, para não pecar contra ti. Então eles decoravam a Bíblia e viviam uma vida de pecado. Porque guardar não é memorizar, guardar é praticar. Eu preciso viver a palavra para não pecar contra Deus. Entendeu? Eu tive uma formação evangélica que na minha EBD, na Escola Bíblica Dominical, a gente ia decorar Mateus, era musiquinha que a gente fez: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Aí Ravazan, né? Já foi Batista, tu? Isso foi na Assembleia, show de bola. A gente é mesmo jeito. A gente cantava as musiquinhas para aprender. E aí eu aprendi de Mateus a Apocalipse, mas nunca li Mateus. A gente fazia: vamos fazer as gincanas. Qual é o primeiro livro da Bíblia? O cara, Adão. Tô brincando. O cara falava, isso foi uma piada interna, não vou expor. Gênesis. Caramba, o cara soube.
Aí eles faziam assim: quantos animais Moisés levou para a arca? Quantos? Foi Noé. Quantos pares Noé levou para a arca? Um par? Um par de cada tipo. Mas você sabia que ele levou 7 pares dos animais com fenda inteira? Está lá na Bíblia, ninguém vê. É porque todo mundo já aprendeu. Já aprendeu assim, não, levo. Porque assiste o filminho. Porque a galera hoje está conhecedor da Bíblia. Assiste Gênesis na Record. Os 10 mandamentos. Como é o nome do outro? Não, peraí, a Terra Prometida. Aí o cara tá afiado na Bíblia. Eita! Aí depois vai assistir Reis. Aí para terminar de ferrar, assiste Jezabel. Agora vem Jesus. A Record tá dando tudo, escritinho. Quase não tem heresia. Fala assim, assiste pelo menos um The Chosen, que é... Não, acontece isso contigo, eu pensei que era só comigo. O cara assiste nos 10 mandamentos e fala assim: pastor, é porque Ruth era casado com a Puc. A Ruth da Bíblia. Então a Ruth foi casada com a Puc. E a Puc, que era egípcio, era o filho da menina que casou com Josué. Eu falei, não, isso não está escrito na Bíblia. Está escrito nos 10 mandamentos da Record. Você acredita que a pessoa... Quer dizer então que essa Ruth, era a Ruth que escreveu aquele livro de Ruth. Que livro de Ruth? Um livro de Ruth. Não era Ruth não, como era o nome dela? Era Ruth mesmo, né? Ela escreveu o livro de Ruth. Que livro de Ruth? Da Igreja Católica? Não sei. Eu não conheço. Eu não conheço dessa forma. Porque a Ruth que eu conheço não tem nada a ver com essa Ruth aí. Entendeu? Ei, pastor. O cara pergunta sobre Saul. Se Saul teve quantas mulheres? Porque na novela, pastor, Saul teve... Não, meu filho, esquece a novela, vai ler uma Bíblia. Agora, o que acontece muito comigo é que as pessoas perguntam assim: pastor, eu não entendi esse versículo aqui. Este será os serviços dos filhos de Coate, no tabernáculo da congregação, com respeito às coisas santíssimas. O que isso quer dizer, pastor? Eu falei assim, não interessa. Bota uma coisa na tua cabeça: não se preocupe com aquilo que você leu e não entendeu. Preocupe-se com aquilo que você leu, entendeu e não pratica. Entendeu? A gente tem que se preocupar com aquilo que a gente já entendeu. Porque a Bíblia é como um maná que desce do céu. Tem uma revelação para você comer hoje. Viva ela hoje, amanhã vai te dar mais. Mas o povo, assim como o povo antigo, ele quer acumular maná, ele quer acumular conhecimento, ele quer guardar maná. Aí o maná fica podre. Conhece? Teólogo vai podre aí, bichado. Eu conheço uma penca, sabichão, conhece, desvenda os mistérios. Desvenda os mistérios, desvenda as outras irmãs. Faz uma bagaceira, a vida é uma prostituição. Presbítero, pastor, líderes, usando droga, tomando cachaça escondido. Conheço a palavra, não conhece nada. Todo homem que conhece a palavra, a primeira coisa que precisa conhecer é a sua condição. Jesus disse: quem crer, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra de Deus está dizendo que quem crê como diz as Escrituras, é como uma fonte que só jorra vida. Não jorra outra coisa da sua vida, só jorra vida. As pessoas querem estar perto de você porque de ti só sai vida.
Você é um poço de vida, de alegria, um poço de presença de Deus. Seja sincero, você gosta ou não gosta de estar perto de uma pessoa que tem a presença de Deus, que carrega a presença? É bom demais. É muito bom. Mas tem gente que vive o que o Salmos 1 diz. Porque lá diz: bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso significa que essa pessoa anda segundo o conselho de Deus. Não se detém nos caminhos dos pecadores. Não para a sua vida por causa de gente que leva ele a pecar. Não para. A vida não vai parar. Nem se assenta numa rodinha só para escarnecer do Evangelho. Não. Antes, o seu prazer está na palavra de Deus. E aí, esse prazer é tão grande que assim como você tem prazer em comer, quando você sai daqui, você vai ali no Alaim, você vai sair para comer alguma coisa. Antes, o prazer do salmista é meditar na palavra de dia e de noite. É ser transportado para um solo tão fértil, cujas correntes de água são fortes. Você conhece crente desanimado? Sim ou não? Você conhece crente desanimado? Certamente essa pessoa não medita de dia e de noite. Certamente ele não foi transportado para um solo com corrente de água. Porque ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. A sua folha não murcha, ele não desanima. Ele frutifica no tempo certo. Tudo que ele faz é bem sucedido. Esse é o caminho, esse é o padrão na nossa vida. E você hoje foi chamado para esse padrão. Quantos querem viver esse padrão? Fique de pé no nome de Jesus. Vou chamar o ministério de louvor. Feche seus olhos. Apaga um pouquinho assim para que você fique à vontade aí onde você está. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, meditasse nessa canção. Como eu amo os momentos que eu passo contigo.